Siga Jesus. Siga Jesus. Então siga Cristo. Siga Jesus. Siga Jesus. É seguir Jesus, não tem outro caminho. Siga Jesus. 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 Siga Jesus, porque é surreal. É surreal. Só Jesus pode transformar a nossa vida de um jeito que a gente nem imagina, que foi o que Ele fez na minha vida. Hoje nós vamos então continuar a série Siga Jesus, um convite à transformação. E uma das coisas que a gente quer com essa série é justamente falar sobre como a nossa vida ela é transformada, como é que nós podemos passar por transformação. E falar de transformação é um tema muito instigante, eu diria, convidativo para todas as pessoas, por uma razão bem simples. Todos nós estamos em busca de transformação. Não tem uma pessoa só neste mundo que não está buscando, que não está desejosa de transformação em sua vida. Todos nós desejamos uma vida que seja transformada dia após dia para melhor. E as motivações é que é interessante, porque por que nós desejamos ter uma vida que cada vez mais se transforma ou se transforma para melhor? Dia a dia, pessoas estão então buscando ter as suas vidas transformadas, e essa vida transformada ela tem várias motivações. Uma delas, a dor. Pessoas, por exemplo, que passam por situações de grande sofrimento, relacionamentos rompidos, relacionamentos quebrados, mágoas, dores, e que desejam passar por transformações diante de uma dor, diante de um momento doloroso na sua vida. Mas também pessoas que desejam passar por transformações ou terem as suas vidas transformadas porque estão insatisfeitas, talvez insatisfeitas com o seu trabalho, insatisfeitas com a sua família, insatisfeitas com o contexto em que vivem e que aspiram por transformações que têm a ver com a sua insatisfação ou culpa. Pessoas que desejam mudar porque se sentem culpadas, porque fizeram algo, ou porque falaram algo, ou porque cometeram certas atitudes. Pessoas que buscam mudança por medo. Pessoas que têm medo de perder e aí mudam. Pessoas que têm medo do que as pessoas dizem e são levadas a buscar transformações, mudanças, por conta do medo, por conta do desejo de aceitação. Muitas das mudanças e das transformações que nós muitas vezes passamos no dia a dia, ou mudamos, ou transformamos no dia a dia, são frutos de um desejo de ser aceito. A gente muda porque todo mundo vive daquele jeito. E aqui é onde entram também as mudanças, o desejo de ser transformado, o desejo de mudar a vida por fruto de pressões externas. Pressões que vêm sobre a nossa vida e que a gente precisa mudar porque a gente é fruto de uma pressão, e essas pressões elas podem ser as mais diversas possíveis, e simplesmente pessoas que desejam ter a vida transformada porque elas querem uma vida melhor, então elas aspiram uma transformação porque elas desejam uma vida melhor. Fato é que todas as pessoas da nossa sociedade, conscientes ou inconscientes, elas estão buscando transformação para melhor. Elas querem ter a sua vida transformada. Nessa noite nós vamos meditar em um texto que vem nos trazer uma reflexão justamente sobre isso, que está em Romanos capítulo 12. E eu queria te convidar a ler comigo ou ouvir o texto que está em Romanos capítulo 12. E esse texto, ele é um texto bem interessante, porque ele vai nos falar sobre a opinião de Deus sobre a transformação. O que Deus pensa sobre transformação na nossa vida e especialmente o que Deus diz sobre as nossas motivações para termos e buscarmos uma vida transformada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim
a palavra de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto ele vem trazer para nós sobre esse assunto de transformação pelo menos 3 verdades que devem estar no nosso coração. A primeira delas é que quando a gente fala sobre transformação, uma das coisas que esse texto ele deixa claro para nós é que Deus transforma. Deus não é um Deus contra mudanças e transformação. Pelo contrário, o Deus da Bíblia, ele é um Deus que promove transformações. Isso é muito importante dizer, porque muitas vezes as pessoas tendem a olhar para Deus como um Deus que não é muito a favor de transformações ou de mudanças. Na verdade, Deus é totalmente a favor de transformações. Ele é um Deus que transforma. Eu queria que você observasse nesse texto que, além do fato de que Deus transforma, tem uma solicitação, um desafio que Paulo faz então àquela igreja, aquelas pessoas, e ele diz: olha, deixem que Deus os transforme. E aqui, queridos, eu queria chamar a sua atenção para esse texto, porque como a palavra de Deus ela é especial e como ela é importante para a nossa vida. Nós cremos que esse livro é a palavra de Deus revelada para nós. E Deus usa esse livro para nos ensinar. Então, quando esse livro está sendo lido, explicado, Deus está falando conosco. Então, leia esse texto como se Deus estivesse falando para a sua vida e como se Deus estivesse usando Paulo, e ele está, para falar para a nossa vida. E ele está dizendo no nosso ouvido: deixem, ou no singular para ficar mais fácil, deixe que Deus o transforme. Note que não apenas o ser humano deseja transformação, mas Deus deseja transformação para a vida do ser humano. E não seria estranho dizer que a aspiração, o desejo dos seres humanos por transformação, muito possivelmente vem de um Deus de transformação, de um Deus que aspira e deseja também algo melhor para o ser humano. Deus transforma, Deus trabalha em vidas, Deus deseja também que a nossa vida ela seja transformada. Esse texto, Paulo diz: olha, deixe que Deus os transforme, porque Deus ele deseja realizar uma transformação na nossa vida. Então você não está sozinho. Se você consegue olhar para áreas na sua vida que você diz assim: essa área é uma área que eu preciso mudar, essa área da minha vida é uma área que eu quero mudar, que eu preciso de mudança, essa é uma área da minha vida que eu preciso trabalhar nela para que ela seja transformada. Esse pode ser também um desejo de Deus, porque Deus deseja também transformação. Note que Deus não é contra toda transformação. Pelo contrário, Deus deseja a melhor transformação possível para a sua vida. Deus transforma. Mas a segunda verdade desse texto é que a transformação de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E aqui eu queria chamar a atenção para o texto, porque no mesmo texto que faz o desafio dizendo: olha, deixa que Deus transforme a sua vida, esse mesmo texto vai adjetivar essa vontade de Deus, essa transformação de Deus. Como é essa transformação de Deus? E aí
a palavra de Deus vai dizer que essa vontade de Deus, ou seja, essa transformação para a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então note, Deus transforma e a vontade de Deus é que a nossa vida ela seja transformada para a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E aqui eu queria chamar a sua atenção para um contraste. Todos nós já passamos por transformações na vida. Todos nós já passamos por mudanças, não é verdade? Algumas delas a gente planejou durante um tempo, algumas delas a gente tomou decisões rápidas. Mas quando você olha para a sua vida, você poderia dizer que todas as suas decisões, tudo o que você fez, as vontades, as decisões que você tomou, as mudanças que você decidiu viver na sua vida, todas as decisões da sua vida, elas foram boas, agradáveis e perfeitas? Quando você olha para as decisões da sua vida, você teria condições de afirmar, olha, todas as decisões e transformações que eu tomei na minha vida foram decisões boas, agradáveis e perfeitas? Bom, eu acho que se você for parecido comigo, você vai dizer que muitas das decisões que eu tomei, nem todas elas foram boas, consequentemente nem todas elas foram agradáveis e longe de ser perfeitas. Porque a nossa vontade, muitas vezes, ela é uma vontade imperfeita. Ela é frágil, porque ela vem da sabedoria, ela vem de uma mente, a nossa mente, que não consegue pensar perfeitamente. Nós não temos uma mente alinhada 100%. Nós somos falhos, a Bíblia diz que nós somos pecadores, e é por isso que quando a gente vai tomar decisões que envolvem mudança na nossa vida, que envolvem transformação, muitas vezes nós tomamos decisões que não são boas, que não são agradáveis e que estão longe de ser perfeitas. E quando nós tomamos decisões que não são boas, que não são agradáveis e que estão longe de ser perfeitas, nós passamos por transformações. Só que a grande questão é que essas transformações, elas não são para melhor. Então note, a nossa vida vai ser transformada, a nossa vida vai mudar. É impossível, porque nós estamos o tempo inteiro tomando decisões, e as nossas decisões levam a mudanças de vida, mudança de emprego, mudanças nos relacionamentos, mudanças na dinâmica de relacionamento com a igreja, mudança na relação com os filhos, com a esposa, com o marido. Nós estamos o tempo inteiro tomando decisões, e as decisões levam a mudanças. Só que note o ponto importante, é que Deus deseja que você desfrute da melhor transformação. Ele deseja que você desfrute de mudanças para o bem, para a sua alegria, que você passe por transformações sim, que você passe por mudanças sim, mas que essas mudanças possam alegrar, claro, Deus em primeiro lugar, mas também alegrar o seu viver. E uma das coisas que a gente precisa logo saber é que essas decisões, essa vontade que leva à alegria, que leva à satisfação, ela não vem da nossa própria vontade. Ela vem da vontade de Deus, que diferente da nossa é uma vontade boa, agradável e perfeita. Lá em casa a gente tem 3 crianças e é muito interessante porque a gente sempre conversa, a mesa é um lugar sempre de muita conversa, e às vezes a gente está conversando ao redor da mesa e a gente está dizendo, meus filhos, olha, o melhor é isso aqui, porque isso aqui, e as crianças argumentam, não pai, mas é porque o senhor não sabe isso aqui, o senhor não sabe daquilo outro, e eles têm 1000 argumentos para dizer que a vontade deles, só falta dizer, é boa, é agradável e é perfeita, quase que perfeita. Acontece assim lá na sua casa? E é muito interessante porque a gente como pai, a gente tem hora que de tanto falar, a gente diz assim, como é que eu ensino? Como é que eu mostro para eles que vai estar tudo errado? E eu acho que às vezes Deus, ele para talvez assim no céu, uma ilusão, né? Mas ele diz assim,
Ah, Deus. O que é que a gente faz, hein? Porque a gente tem muitas convicções da nossa própria vontade. Mas esse texto, ele nos ensina a sempre parar diante das nossas convicções, porque nós temos convicções. E antes da gente tomar decisões, a gente sair decidindo, a gente afirmar com muita certeza as convicções, a gente parar e dizer assim, a minha vontade, as minhas convicções, nem sempre elas são boas, agradáveis e perfeitas. Deixa eu ouvir Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Deixa eu ouvir a sabedoria de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nota, Deus quer uma transformação para a nossa vida e Ele tem a melhor transformação. Mas para isso a gente precisa entender que essa transformação ela vem de uma vontade perfeita dEle e que nós precisamos conhecer. Quando a gente reconhece isso, o texto vai dizer que essa mudança, essa transformação, ela é adquirida. A gente passa a desfrutar da vontade, de uma transformação da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por meio de uma mudança de mente. E ele vai dizer, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. E aqui nota a importância de que o cristianismo não é uma religião cega. Você já ouviu falar a ideia de que crente não pensa, de que quem é discípulo de Jesus não pensa, só segue o pastor, e só segue o que a igreja diz, e só segue. O pior que a verdade é que tem um bocado que é mesmo. Mas não é o que a Bíblia propõe. A Bíblia não se propõe que você chegue aqui, sente como vocês estão sentados, escute tudo que eu estou dizendo e aceitem tudo e voltem para suas casas. Não, a Bíblia, na verdade, ela te convida a sentar aqui ou na sua casa, abrir a palavra de Deus como nós estamos abrindo aqui, ler e pensar, e ponderar, e refletir sobre o que é a verdade. O convite de Jesus não é um convite para abrir mão da inteligência, pelo contrário, ele é um convite para ser inteligente. Essa semana, eu estava aconselhando uma jovem com uma conversa muito interessante, e nessa conversa a jovem então perguntou, olha, eu tenho esse entendimento religioso e eu gostaria muito, e eu estou muito desejosa de mudar para esse outro entendimento religioso. E muito interessante, ela estava querendo mudar para um outro, está pensando, refletindo sobre isso, e não é nem evangélica, nem coisa do tipo, mas outras religiões, ela está considerando isso, e um dos conselhos que eu dei para ela poder tomar uma decisão sobre a religiosidade dela, eu digo, olha, senta, não tenha pressa, estude cada visão de cada uma dessas religiões que você está considerando, e pondere aonde está a verdade. Não tome a sua decisão por emoção, mas tome a sua decisão por convicção. Porque a Bíblia, ela é a verdade de Deus. E se ela é a verdade não precisa ser temida. Ela pode ser questionada, porque a verdade, ela se sustenta por si só. É como se nós estivéssemos dizendo, essa parede é amarela, ou creme. E eu digo para você, essa parede é vermelha. E todos vocês vão dizer, olha, você pode morrer dizendo que ela é vermelha, mas ela continuará sendo creme. É a cor dessa parede. Independente do que eu falo, isso não muda a verdade. Compreende? A Bíblia, ela é a verdade e ela nos convida a pensar, a refletir sobre o que é a verdade. E às vezes, quando a gente está diante das nossas decisões, a gente deixa de refletir e de pensar sobre o que de fato é a verdade. E a gente muitas vezes toma decisões sem pensar a opinião de Deus. O que Deus pensa? O que Deus diz? O que Deus considera na sua palavra? Quais são os fundamentos da verdade de Deus? Isso tem lógica, isso não tem lógica, tem fundamento, isso não tem fundamento?
Como é que funciona? Um certo autor, falando sobre cosmovisão, a maneira como a gente vê a vida, ele compara, por exemplo, o cristianismo, o teísmo, ao ateísmo. E se tiver alguém aqui que é ateu, fique em paz, a gente recebe você muito bem, como recebemos todos. E aqui é só uma ilustração, mas não se sinta de maneira alguma desrespeitado. Mas o ateísmo é uma cosmovisão que olha para o mundo como se tudo que nós temos, tudo que existe neste mundo é fruto do acaso. Um processo evolutivo de milhares e milhares de anos que gerou e produziu tudo o que nós temos. Então, por que nós temos intelecto, inteligência, emoções e vontade? Por que nós somos diferentes dos demais animais? O ateísmo ele vai explicar que isso é obra do acaso, fruto de uma evolução de milhares de anos. Quando a gente vai para a Bíblia, olhe a explicação da visão bíblica. Existe um Deus poderoso, infinito, que nunca foi criado. Esse Deus é grandioso, é maior do que tudo, e Ele decidiu criar esse universo. Esse universo não comporta Deus. Deus está muito acima do universo. E Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele criou. E criou o ser humano parecido com Ele, com intelecto, emoções e vontade. Note, são duas explicações. Uma do teísmo que diz, olha, o mundo veio de um grande Deus. E o ateísmo, olha, o mundo veio de um processo evolutivo, sem nada planejado, tudo uma obra de coincidência. E tem um autor chamado Norman Geisler, que ele vai trazer isso como uma ilustração, e ele diz o seguinte, imagine, um contraponto que o Norman Geisler ele traz para o ateísmo, e ele diz, imagine que você vai andando numa estrada, e você para o carro ou a moto, e você encontra na beira da estrada uma pizza bem quentinha. E você olha para aquela pizza e você diz, cara, uma pizza bem quentinha na caixa. E aí chega alguém e você pergunta, ei, como foi que essa pizza foi parar aqui? E a pessoa diz assim, olha, é o seguinte, ia passando um caminhão carregado de ovos, farinha de trigo, material de pizzaria, um caminhão carregado, e esse caminhão virou aqui nessa ribanceira, e ele virou, e no que ele virou, os ingredientes se misturaram todos, e a massa bateu de tanto o caminhão chacoalhar, e juntou e amassou, e já caiu amassado uma parte, e vinha calabresa, vinha tudo, e a batida fez com que esses itens, queijo, mussarela, calabresa, agora eu estou matando um bocado de gente aqui de fome, né? Esses itens se misturaram nessa massa e o caminhão começou a pegar fogo. E o caminhão pegou fogo e a pizza começou a assar. E aí tinha e voou, porque o caminhão continuou virando, e aí essa pizza caiu aqui, prontinha. E aí ele vai dizer, você acreditaria nessa história? Quantas coincidências seriam necessárias para acontecer de fato isso? E ele diz, é assim quando a gente tenta explicar o mundo a partir do caos. Aí ele escreve um livro chamado Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele diz que é necessário ter mais fé para ser ateu do que para acreditar na Bíblia. Porque na Bíblia você acredita que existe um Deus grandioso, e quando a gente olha para a grandeza do universo, a única explicação mais óbvia não é milhares de coincidências, mas a explicação que tem alguém maior do que a criatura. Se o mundo é grande, deve ter um Criador maior. O que é isso? Isso não prova a existência de Deus? Não. Mas isso traz um parâmetro para a gente pensar. O que é mais plausível? O que é mais coerente? E assim na nossa vida nós precisamos fazer. O texto está nos convidando a mudar a maneira de pensar, a ponderar a nossa vida. Por quê? Porque a transformação que vem de Deus, quando a gente toma decisões
que vem de Deus, quando a nossa vida é impactada por Deus, as decisões, elas que vêm de Deus, elas são, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E por que é importante falar disso? Porque todos os dias, gente, nós vamos ter o que o mundo diz. Aqui, mundo se refere ao contexto que nós vivemos, este mundo, os conceitos contrários a Deus. Então, todos os dias, todas as semanas, nós estamos ouvindo o que o mundo diz. O mundo sem Deus. Mas toda semana nós também temos a oportunidade de ouvir o que Deus diz. E olha que interessante. Porque o que o mundo diz é: siga seu coração. O que o mundo diz é: viva a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Ninguém julga ninguém. E sim, ninguém deve sair por aí condenando ninguém. Mas nota o perigo: viva a sua verdade. Faça o que te faz feliz. Seja você mesmo acima de tudo. Todo mundo vive assim. Note que o que a gente ouve semanalmente é um convite para a gente ser transformado pelas nossas próprias visões e cosmovisões, pelos nossos próprios pensamentos. Mas o que Deus diz é: siga Jesus, negue a si mesmo, renda-se à vontade dele, viva como filho de Deus, seja transformado. Você percebe a diferença entre seguir vivendo neste mundo a sua vontade e viver neste mundo buscando a vontade de Deus? Olha, a diferença de resultado é grandiosa. Porque quando a gente segue o nosso próprio coração, a Bíblia diz que o nosso coração é grandemente enganoso, desesperadamente corrupto. Nosso coração nos engana, a gente acha que o nosso coração é amigo, mas às vezes o nosso coração é o nosso maior inimigo, porque ele nos engana. Às vezes essa semana eu estava falando com uma turminha da nova geração, e eu perguntando para eles: quem é que define o nosso valor? E olha que interessante, galera, quem é que define o nosso valor? E eles disseram: professor, quem define o nosso valor somos nós mesmos. Nós é que temos que definir o nosso valor. Nós não podemos deixar que as pessoas de fora definam o nosso valor. Quem define quanto nós valemos somos nós mesmos. Aí olha que interessante. E no dia que você não acordar bem, que você acordar para baixo, que você não se sentir tão bonito quanto o outro, que você se sentir triste por não ter a família que o outro tem, por não ser valorizado igual o outro. No dia que você amanhecer, você olhar no espelho assim, você se vê um lixo. E a gente passa por isso, não passa? Porque tem dia que o nosso coração, as nossas pernas não quer levantar, porque o coração está daquele jeito. No dia que a gente não está bem, como é que a gente vai se avaliar? Valendo muito ou valendo nada? Entende o perigo de nós mesmos definirmos o nosso valor? E aí eu fui falar para eles que a Bíblia tem resposta para isso. Porque quem define o nosso valor é o próprio Deus. Não importa como você se sente, você tem grande valor. Então, no dia que você não amanhecer bem, diga: ei, coração, você está enganado. Você acha que você não tem nenhum valor, que eu como pessoa não tenho nenhum valor, mas Deus diz que eu tenho valor, porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. O meu valor vem de Deus que me criou. O meu valor vem porque Deus me ama, não pelo que eu faço, não pelo que eu produzo, mas Deus me ama por graça. A Bíblia diz que Ele, enquanto nós éramos pecadores, Ele mandou Jesus para morrer por mim. Então Ele me ama, independente dos meus resultados. Enquanto o mundo só ama quem produz, Deus decidiu amar os improdutivos. Isso muda a vida. Isso muda a maneira como a gente caminha. Porque a gente caminha leve, porque a gente é amado. A gente não precisa provar nada. Em Cristo, por meio da graça de Deus, nós somos amados. Note, gente, o que eu estou tentando mostrar
é que a transformação que vem de Deus, ela vem por meio de uma ótica que não segue muitas vezes a maioria do mundo, mas ela vem da palavra de Deus. Muito importante perceber que a transformação de Deus, ela requer alinhar nossa mente, nosso coração à vontade dele, revelada na Bíblia. Enquanto a gente não colocar isso aqui, nisso aqui, nós continuaremos pensando, seguindo o nosso próprio coração. E o nosso coração, muitas e muitas vezes, ele vai tomar decisões que não são boas, que não são agradáveis e longe de ser perfeitas. Mas quando nós conhecemos a Deus e nós tentamos viver isso aqui, esse livro, ele não foi dado para criar apenas conhecimento. Esse livro foi dado para transformar a nossa vida. Você tem um livro que é capaz de transformar a sua vida. Essa semana a Agnes me perguntou, minha filha de 9 anos, perguntou: papai, se o senhor fosse escolher um poder, qual poder o senhor escolheria? E ela saiu fazendo uma pesquisa de campo do IBGE lá em casa para ver cada um qual era o poder que queria ter. E aí quando ela terminou de fazer a pesquisa dela, eu digo: filha, mas sabia que a Bíblia diz que a gente tem um grande poder nas mãos? E papai, qual é que eu não sei? Eu digo: pois é, nós temos um grande poder e às vezes a gente nem usa. Qual é, papai? Diz: a oração. A Bíblia diz que muito pode, é muito poderosa a oração. Ou seja, a Bíblia, ela foi dada para transformar a nossa vida. Note, queridos, Deus está com você, no sentido de aspirar à transformação. Só que você precisa lembrar, eu preciso lembrar, nós precisamos lembrar que essa transformação, se ela for para melhor, ela tem que ser firmada na vontade de Deus e não na nossa, porque é a vontade dele que é boa, agradável e perfeita, mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda. E é interessante porque com os nossos filhos é do mesmo jeito. Normalmente eles só querem obedecer depois de entender. E tem coisas que por mais que a gente explique, eles não entenderão. Eles só vão entender quando eles tiverem mais maturidade. E com Deus não é do mesmo jeito? Tem coisas que Deus quer que a gente obedeça, que a gente busque a vontade dEle, crendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero te chamar a caminhar para o final dessa mensagem pensando em algo ainda mais profundo. Qual é o maior motivador para uma vida transformada? Por que a gente tem que querer viver uma vida transformada dentro da vontade de Deus? Qual deve ser a nossa motivação? E aí lembre-se, todo mundo está buscando transformação para melhor. Todo mundo. Motivados pela dor, pela pressão, motivados pela necessidade. Tantas motivações para ser transformado. E a gente percebe que essa vida transformada passa pela vontade de Deus, que não é fácil. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas em nenhum momento diz que é fácil. Diz que é boa, mas não diz que é fácil. Qual o maior motivador? Quando a gente fala de buscar a vontade de Deus, a gente está falando de viver a vontade de Deus. E normalmente, a gente tende a ver isso como um peso. Eita, buscar a vontade de Deus como se isso fosse um peso. Mas viver a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, por mais que seja sacrificial, é uma grande alegria. E eu queria terminar só dizendo a terceira verdade. A primeira delas, Deus transforma. A segunda, a transformação de Deus é boa, agradável e perfeita, diferente da nossa. Mas sobre o motivador, olha essa verdade. A verdadeira transformação é uma resposta ao amor de Jesus. Sabe, gente, a maior motivação para a gente buscar uma vida transformada não são nossas dores, ou pelo menos não deveria ser.
Não são as aspirações, os desejos, as situações que a gente vive. Não deveria ser a pressão da cultura, a pressão das pessoas. A maior motivação para uma vida transformada deveria ser Jesus. Note esse texto. Ele diz, portanto, suplico-lhes que vocês entreguem seu corpo a Deus. Note que a transformação ela vai fazer parte de uma entrega a Deus, como um sacrifício vivo e santo, agradável, que Deus considera agradável. Note que a transformação, ela é sacrificial porque ela envolve uma entrega. E aqui, rapidamente, se você não entende esse negócio de entregar seu corpo, como assim entregar seu corpo? Aqui é muito interessante porque Paulo está escrevendo esse texto e ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quem era do povo de Deus, quem era do povo judeu daquela época, eles tinham que pegar um cordeiro sem defeito, de humano, e eles levavam até o sacerdote, até o templo. E lá naquele tempo eles iriam entregar aquele cordeiro como um sacrifício. Aquele cordeiro era um cordeiro perfeito, sem defeito, entenda, sem defeito. E ele seria sacrificado, morto, como uma oferta agradável a Deus. Era uma maneira das pessoas expressarem a sua entrega a Deus, entendendo inclusive o sacrifício pelos seus pecados. Era uma alusão de que eles pecaram e que o sangue precisaria ser derramado. Eles entregavam então um cordeiro, e aqui tem uma imagem que mostra isso, um cordeiro sendo entregue. Só que aqui agora, note, Paulo está contrastando essa oferta que era feita no Antigo Testamento, que o sacrifício era um cordeiro, e o cordeiro era entregue para ser morto, era uma oferta separada, santo significa que separado, e agradável a Deus. Aí agora Paulo está dizendo que agora nós continuamos ofertando, só que essa oferta agora mudou. Você não vai trazer um cordeiro. Essa oferta agora não é de um cordeiro. Essa oferta agora nem é o dízimo. Essa oferta agora, que Jesus já veio, é muito maior do que tudo isso. Porque essa oferta agora, ela não é mais morta, ela é viva. E ela não é mais entregar um cordeiro, os judeus entregavam um cordeiro. Ela agora não é mais entregar o dízimo, os judeus entregavam muito mais do que o dízimo. Ela agora é entregar você mesmo a Deus, vivo. Como minha mãe diz, Vivinho da Silva. É você se entregar vivo, de maneira santa, e santo, entenda, santo na Bíblia, nem sempre significa sem pecado. A Bíblia diz que aquele que tem Jesus é santo. Mas santo, nesse sentido, significa alguém que foi separado. Ou seja, Deus nos separou para Ele, para viver para Ele. A gente vivia para nós mesmos, vivíamos fazendo a nossa vontade, e Deus nos pegou daqui e nos separou. Ele nos santificou. E agora você vai viver, você vai lutar para viver, para fazer a minha vontade. Então é uma entrega. Eu vou me entregar a Deus para viver um sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. E note que isso é totalmente diferente da vida anterior, que antes eu vivia para a minha própria vontade. Antes eu vivia como todo mundo, e antes eu estava morto, mas agora eu estou vivo, eu vou me entregar a Deus para viver de maneira santa, agradável. Isso é sacrifício. Isso é uma entrega. Mas note, é essa entrega que nos dá a alegria de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agora note que ainda assim é um sacrifício dificílimo, eu diria que talvez impossível. A grande pergunta é: qual a minha motivação?
O que é que eu tenho de motivação para viver essa vida? De me sacrificar, de me entregar? O que é que eu tenho de motivação? E aqui é onde a gente diz isso, que a verdadeira transformação, ela é uma resposta. Sabe, aqui tem uma coisa muito interessante que todos nós precisamos lembrar e saber, se você ainda não sabe. É que todas as religiões do mundo, todas elas vão dizer o que você tem que fazer para você ser aceito por Deus. E elas vão lhe dar uma lista de normas. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Tem igrejas evangélicas que fazem isso também. Elas dão uma lista: não use essa roupa, não se comporte assim, não faça isso, não faça assim, não faça assim. Se você seguir essas regras, aí você vai ser salvo. Mas o cristianismo não é uma lista de regras que você tem que obedecer para ganhar algo. O cristianismo é a mensagem dizendo: ei, vocês quebraram todas as regras. Mas Deus decidiu amar vocês e Ele mandou Jesus para morrer naquela cruz. Ele pagou a dívida. O nosso pecado merece a condenação, mas Deus veio e Ele morreu por vocês. Ele deu a vida por vocês, Ele se sacrificou por vocês. E note, é com base nesse sacrifício que Paulo vai dizer: entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Gente, por que a gente tem que buscar uma vida transformada? Por que nós temos que buscar uma vida que agrada a Deus? Por que a gente tem que buscar uma vida que faz não a minha vontade, mas a vontade de Deus? Está aí na sua frente, está aí na palavra de Deus, por causa de tudo que Ele fez por você. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer para nós é: ei, olha para Jesus. Jesus foi enviado quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Deus mandou Jesus para pagar a dívida do nosso pecado, porque Ele sabia que a gente não iria conseguir fazer tudo, nem a metade. A gente estaria perdido. Então Deus manda um Salvador. Esse Salvador vem, morre por nós. Ele nos dá a graça de sermos salvos. E agora Paulo está dizendo: e vocês devem viver uma vida transformada, não para ganhar, mas porque vocês já ganharam. Ele já deu a vida e isso basta. Ou seja, qual o maior motivador para uma vida transformada? Cristo. Jesus. É uma resposta. É por causa de tudo que Ele fez por nós que nós amamos Ele, que nós tentamos fazer a vontade dEle, porque Ele nos ama. Ele deu a sua vida por nós. É porque Ele nos ama que nós podemos viver uma vida totalmente rendida e transformada. Gente, a grande motivação para uma vida transformada não é outra coisa a não ser a vida, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Sabe, é muito triste, porque muita gente tenta motivar a transformação na nossa vida, inclusive a religião. E a religião vai dizer: faça, senão Deus vai, você vai se envolver. Cuidado. E claro que a Bíblia diz que a gente tem que temer a Deus, mas Deus deseja nos transformar, e Ele deseja, mas o instrumento da transformação de Deus é o amor, é o convencimento de que Ele quer o melhor na sua vida, que Ele lhe ama, e que a maior prova do amor dele é Jesus. O inferno existe. A Bíblia diz que quem não crê em Jesus será condenado. Mas esse não é o principal argumento de Deus.
Na verdade, a Bíblia diz que Deus não deseja isso, Deus deseja que os homens sejam salvos. E a maior demonstração de Deus que Ele deseja nos salvar é Jesus. E que Ele deseja caminhar conosco é Jesus. E a nossa transformação de vida não deveria ser por medo, deveria ser por gratidão. Na verdade, tudo que nós fazemos não deveria ser por medo, deveria ser por gratidão. Senhor Jesus, o Senhor tem me abençoado, eu quero ser parte da tua obra. Senhor Jesus, o Senhor tem me dado vida, eu quero viver para o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor tem me dado uma família imperfeita, mas eu também sou imperfeito, eu quero abençoar essa família para a glória do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor tem me dado tanto. O Senhor me deu o próprio Filho, o Senhor deu a si mesmo, e eu quero viver uma vida para o Senhor. Gente, a transformação verdadeira, ela acontece como uma resposta. É quando a gente entende que Deus já nos deu tudo quando Ele nos deu Jesus. Jesus é o melhor de Deus para nós. E quando a gente entende e compreende que o melhor de Deus já veio, quando a gente vive fazendo a vontade do melhor de Deus, a nossa vida vai ser transformada de glória em glória, de fé em fé. Mas as melhores transformações, elas vêm de uma vida que entende que a transformação que Deus quer para nós é o melhor, porque Ele já deu o melhor, que é Jesus. E portanto a gente tem alguns desafios. Como é que a gente vive essa vida transformada? Como é que a gente pode viver isso? Bem, entregue-se a Jesus, porque Ele entregou a vida dele por você. Então, se alguém deu a vida por você, porque se alguém te ama, Ele tem o melhor, e às vezes a gente nem para ouvir-lo, a gente não segue as orientações dele, mas Ele tem o melhor para nós. É como aquele pai que está orientando o filho cabeça dura. Então, entregue sua vida a Jesus. Além de entregar sua vida a Jesus, renove sua mente, leia a Bíblia, busque entender o que é que Deus quer transformar na sua vida. Tem gente que entra ano, sai ano, não reflete, parece, na vida. A vida é a mesma, não muda. Deixa Deus transformar a sua vida, meu irmão. Deixa Deus avaliar a sua mente, entrar na sua mente e lhe fazer pensar, para que você possa viver no poder do Espírito Santo de Deus. Um bom desafio, tenha relacionamentos espirituais. Essa semana a gente começou os pequenos grupos, e os pequenos grupos é um excelente momento para a gente crescer. Eita, estou cansado demais, hoje o dia de trabalho foi intenso. Prioriza o pequeno grupo, é o momento de você conhecer mais a vontade de Deus. Priorize um momento de domingo aqui, e lembre-se do seu destino final. Lembre-se que nós estamos aqui apenas por pouco tempo. Viva na convicção de que Deus logo, logo se apresentará a cada um de nós. Timothy Keller, pastor, pregador, já falecido há pouco tempo, ele diz que o Evangelho, a mensagem sobre Jesus, não é apenas o ABC da vida cristã, mas é o A a Z da vida cristã. O Evangelho não é para quem está começando, o Evangelho é para todo mundo, é para todo tempo, é para todo dia. O Evangelho é Jesus, um Jesus que nos convida a mudar a maneira como nós vivemos, a ter uma vida transformada, a ser luz no meio das trevas, a fazer a diferença. E talvez seja esse o grande problema da nossa sociedade. Muita gente que conhece o Evangelho do ABC, que entrega a sua vida a Jesus, mas que depois do C, o D não acontece, porque a vida nunca é transformada. O Evangelho não é para iniciar, o Evangelho é para continuar, até que Ele venha. Ele diz, ou seja, não é só a porta de entrada, é também o caminho da transformação contínua. Ou seja, querido, o Evangelho de Jesus, olhar para Jesus, vai cobrar de nós uma resposta. Por isso, para refletir e praticar,
Essa é uma boa pergunta. Você está disposto a reestruturar toda a sua vida, deixando Jesus governar cada um dos seus passos? Eu lembro que quando eu era jovem, tempinho atrás aí, mas eu ainda me lembro, eu tive que tomar a decisão porque eu estava numas crises. Eu queria fazer umas coisas, mas eu sabia que Deus não queria aquilo para mim. Deus queria outras coisas. E eu confesso que a vontade era muito mais de fazer a minha própria vontade e seguir meu próprio coração, que para mim era mais feliz e mais alegre, do que fazer a vontade de Deus. E Deus, pela sua graça, me convenceu que o melhor era, pela fé, seguir a vontade dele. E hoje, quando eu olho para trás, uma das coisas que eu louvo a Deus é porque na minha juventude Deus me deu a graça, claro que com uma caminhada não perfeita, mas me deu a graça de tomar decisões lá atrás que iam mais para a vontade dele do que para a minha. E eu pude reestruturar áreas da minha vida, claro, com muitas falhas e imperfeições até hoje, mas reestruturar a minha vida deixando ou tentando deixar Jesus governar a vida. Jovem, não tem nada melhor do que isso. Deixar Jesus guiar a sua vida envolve uma entrega, uma disposição. É Deus que transforma, mas envolve uma entrega da nossa parte. Você que consegue imaginar como nossa vida seria diferente se a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela fosse aplicada em cada aspecto do nosso viver? Como a nossa vida pode ser diferente se a gente ouvir mais a Deus e seguir mais a Deus? Então, gente, siga Jesus e deixe Ele transformar cada área da sua vida. Se você fizer isso, eu posso garantir que a sua vida vai passar por grandes transformações e todas elas para melhor. Que Deus te abençoe.